Olá! Hoje a gente vai mergulhar num versículo bem conhecido, mas que tem muito pano para manga. Provérbios 10.2. Isso aí. Vamos usar as fontes que a gente recebeu para ir do hebraico original até o que isso significa para a gente hoje. A tradução mais comum já mostra um conflito, né? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Mas o que será que tem mais aí, escondido? É uma pergunta-chave. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Feito para a gente pensar. E como as fontes mostram, se a gente olha para o hebraico mesmo, os contrastes e as nuances ficam bem mais profundos. Não é só uma coisa de bem contra mal, sabe? As palavras ali têm um peso específico. Entendi. Então vamos direto para esses contrastes que as fontes levantam. O primeiro é riqueza versus pobreza. Mas tem um detalhe aí, né? Exatamente. A palavra para riqueza é ashwim. E o interessante que as fontes ressaltam é como essa riqueza, nesse contexto específico, já parece vir meio ligada a uma instabilidade, a uma possibilidade de ruína moral, que o texto chama de beshahat. Ah, então não é a riqueza em si o problema. Não necessariamente. É a riqueza da impiedade, aquela que não tem um fundamento sólido, sabe? E isso contrasta com a situação do pobre, o avion, que é vulnerável, pode ser consumido, e ecaretes. Ou seja, a riqueza ímpia não é garantia de segurança, não mesmo. Nossa, essa ligação direta da riqueza ímpia com a ruína moral já no original. Isso passa batido muitas vezes na tradução, né? Passa sim. E o outro contraste que as fontes trazem, aquele entre o justo e o ímpio. Ah, sim. De um lado, o sadik, o justo, muitas vezes associado a uma posição de tipo firmeza, até liderança, brichou. Do outro lado, o pachuim, que é o transgressor, o ímpio. E sobre ele, as fontes apontam algo bem curioso no texto hebraico. Além de tropeçar, marcio, parece que ele pode até ter um tipo de prazer estranho, yahapós, na própria falha, na própria transgressão. Que coisa, né? Se deleitar na própria queda. Bem contra-intuitivo mesmo. Mas, voltando para o lado bom, se a riqueza ímpia é instável, o que dá segurança de verdade, segundo o texto? Aí que entra a palavra central, sedaká. Sedaká. Isso. A gente traduz como justiça, mas o sentido é mais amplo. Retidão, integridade, agir certo com Deus e com os outros. É essa sedaká que no versículo livra da morte, Tarsil min maue. E essa morte, o que seria? Boa pergunta. As fontes sugerem que não é só a morte física, o fim da vida. Pode ser também a separação espiritual, a ruína total da pessoa, sabe? A integridade dá uma solidez que o dinheiro por si só, especialmente o mal adquirido, não consegue oferecer. E essa ideia de justiça que livra, a gente encontra em outros lugares também, né? Na Bíblia. Com certeza. As fontes fazem essa ponte com o Novo Testamento, e é bem direto. A busca por essa justiça que salva de verdade, ela encontra a resposta final em Cristo. Paulo fala disso, né? Em 1 Coríntios 1:30, Cristo se tornou para nós sabedoria e justiça, a palavra grega é dikaiosune, que é o equivalente da sedaká hebraica e também santificação, redenção. Faz sentido. A justiça que livra, no fim das contas, é a que a gente recebe pela fé nele. Tá, a gente entendeu a profundidade do texto, as palavras-chave, mas e na prática, no dia a dia? As fontes dão umas dicas de aplicação, né? Dão sim. A primeira é um alerta, um chamado à cautela. Qualquer tipo de tesouro, e aí pode ser dinheiro, claro, mas também conhecimento, influência, status social, se não tiver ancorado na integridade, na sadaka, ocorre o risco de virar um tesouro da impiedade, instável e, no fundo, inútil para o que importa de verdade. E sobre liderança e influência. A integridade, essa justiça, seria a base para um impacto real e positivo. Exatamente. Liderança que se baseia só em poder ou riqueza sem caráter é frágil. A sadaka é que constrói confiança e estabilidade. E não dá para esquecer aquele ponto do transgressor se deleitando no erro. E a pos.
É verdade. É um perigo sutil, né? O de se acostumar com o erro, de achar uma satisfação enganosa na falta de integridade. Um alerta contra a autocomplacência. Nossa, isso tudo faz a gente pensar muito sobre o que a gente valoriza como tesouro, né? Até me lembrou Mateus 6, sobre juntar tesouros no céu. Perfeita a conexão. A análise de Provérbios 10.2, com base no que a gente viu nas fontes, nos coloca essa pergunta na cara. Onde a gente está colocando a nossa segurança? É nos tesouros da impiedade, que são passageiros e podem andar junto com a ruína moral? Ou é na sadaká, na integridade, na retidão, que tem valor eterno e que realmente livra da morte? Então, para amarrar tudo, Provérbios 10.2 basicamente nos mostra essa tensão. A ilusão de segurança que a riqueza injusta oferece versus o poder real, libertador da justiça e da integridade. É isso. É isso. É uma escolha fundamental sobre onde ancorar a vida. E para quem está ouvindo, refletir, fica uma última provocação, vinda dessa análise toda. Se o texto hebraico sugere essa possibilidade estranha dos transgressores se deleitarem na própria queda, que mecanismos de auto-engano, talvez bem sutis, podem estar funcionando hoje quando a gente prioriza o ganho material ou status acima da integridade? Ou, usando uma ideia das fontes para um título, o que na nossa vida prática, no dia a dia, realmente é um tesouro que vale mais que ouro? Fica a reflexão.